Tem algo na leitura que eu percebo ser muito pouco explorado na crítica, na, nas opiniões que a gente tem sobre os livros. Raramente, ou muito de vez em quando, você vê o leitor explorar esse ponto da literatura ou de uma história que está sendo contada, que é a atmosfera. Né? A gente, às vezes, fica muito ligado aos diálogos, à linearidade de uma história, aos temas que aquele escritor está explorando, né? Mas esquecemos de algo chamado atmosfera, que é a capacidade de um escritor nos colocar fisicamente dentro daquele lugar que ele está nos apresentando através da sua obra literária, da sua escrita, e de trazer uma sensação física, uma sensação de ambiente para quem está lendo. Isso é talvez o que mais me impressiona na escrita do Ítalo Calvino. As duas obras que eu li do Ítalo Calvino, que me fizeram uma grande admiradora dele, trazem essa proposta de uma atmosfera que, que envolve o leitor. O leitor, ele não é apenas alguém que está recebendo, né, um receptor da comunicação. Ele é também um agente, um ativo, né, um sujeito dentro daquela história. Né? Porque você se sente parte, você se sente inserido naquela atmosfera fisicamente, através das habilidades narrativas do Ítalo Calvino, você se sente ali dentro daquele lugar onde a história está se passando, e você também se sente parte do que está acontecendo ali. E em O Castelo dos Destinos Cruzados, ele vai conseguir fazer isso novamente, de forma magistral. Ele me colocou dentro tanto do castelo quanto da taverna, eu já vou explicar, nesse ambiente lúgubre, né, um ambiente sombrio, um tanto assustador, porque as pessoas não sabem por que estão ali, nós que estamos lendo também não sabemos o que estamos fazendo ali, por que fomos parar nesse castelo, por que não conseguimos falar, porque é uma premissa dessa história, gente, é que ninguém consegue falar, se comunicar usando a voz, a linguagem verbal. Então é necessário usar a única coisa naquele ambiente de um castelo no meio da noite, onde as pessoas estão se refugiando de alguma coisa que elas não sabem o que é, mas que traz um sentimento, traz aquela sensação, acabei de mencionar, de que você está saindo de uma tempestade, uma noite de chuva, e você está com frio, e você está ali cheio de pessoas que você não sabe quem são, você não conhece ninguém naquele lugar, mas as pessoas precisam se comunicar, elas precisam contar as suas histórias. Por que você parou aqui? Por que você está aqui? E a única coisa disponível é um baralho de tarô. Aquelas cartas misteriosas que ninguém sabe dizer exatamente de onde veio. E usando as imagens do tarô, cada uma dessas pessoas vai apresentando a sua história. Quem elas são, por onde elas passaram, que tipo de sofrimento levou ao destino. E uma coisa que nunca saía da minha cabeça enquanto eu lia era: essas pessoas estão mortas? Porque nesses contos a gente nunca vê necessariamente essas personagens terem um final feliz. Como elas foram parar ali? Então, gente, tem uma atmosfera, tem um cenário criado para você, leitor, em O Castelo dos Destinos Cruzados, que é
um ambiente místico, é um ambiente transcendental. A impressão que você tem é que você não está mais na Terra. Não são as regras desse mundo aqui. É aquela proposta que o Ítalo Calvino gosta muito, pelo menos assim, gente, eu não li tudo do Ítalo Calvino, mas o que eu li dele tem uma proposta sempre da fantasia ou do realismo mágico. Chame, e que eu acho que não tem realismo nenhum no Ítalo Calvino. Eu acho que ele se permite ser mágico. Não tenho que ficar caçando uma razão lógica, uma razão empírica, pragmática para aquela situação. Eu posso me permitir estar investida completamente nesse mundo, nesse ambiente mágico, fantasioso criado por ele, onde não se pode mais falar. Então a gente pode dizer que Castelo dos Destinos Cruzados é uma obra sobre linguagem e sobre comunicação. Como nós fazemos para sermos compreendidos? E como, em alguns momentos, você não é. Tudo depende da interpretação. Um quebra-cabeças narrativo interessantíssimo. Porque cada carta do tarô, sejam essas 78 cartas ou os 22 arcanos maiores, cada uma dessas cartas elas têm um significado. Elas têm uma representação. Elas simbolizam uma pessoa, um momento de vida, uma situação, né? A carta da torre representa uma situação de explosão. E você não precisa saber do tarô, nenhuma dessas pessoas que estão ali, elas têm conhecimento prévio do tarô. Elas vão lendo especificamente o que as imagens estão mostrando. Então eu boto uma pessoa, um cavaleiro de copas é um homem montado num cavalo com uma taça na mão. Então eu já penso, poxa, ele está levando alguma coisa para alguém, né? E esse cavaleiro de copas, ele vai ali, tropeça com uma carta que é a papisa, a sacerdotisa. Então ele teve um encontro com uma freira, ele teve um encontro com uma profeta, enfim, as pessoas vão tentando entender o que aquela outra está contando sobre a história dela. Então tem também um conceito aqui nessa obra que é a surpresa, é a imprevisibilidade do que vai acontecer. E isso causa no leitor uma sensação de entusiasmo, de voracidade por ler o próximo conto, né? Para mim são vários contos ali, mas podem ser episódios, né? É uma narrativa episódica. Né? Essas pessoas estão todas dentro de um castelo e dentro desse ambiente, cada uma vai puxando as cartas das mãos das outras e contando as suas próprias histórias com basicamente as mesmas cartas, porque você só tem aquelas 78 para contar essa história. E é também uma defesa que o Ítalo Calvino vai fazer aqui, de que essas 78 cartas contam qualquer história. Ele vai montar, inclusive aqui no final, um quadro em que você consegue contar a história de Hamlet, de Édipo, de Doutor Fausto, né? Doutor Fausto não, de Fausto, todas essas histórias com as mesmas cartas. Então toda a vida humana, todos os acontecimentos, todas as posições em que nós podemos estar, seja você hoje um cavaleiro de copas e amanhã um rei de copas, estão dentro das cartas do tarô. E isso é muito legal. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com a leitura deste livro, O Castelo dos Destinos Cruzados, do Ítalo Calvino. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura. Eu descobri o Ítalo Calvino no ano passado, lendo primeiramente o livro que talvez seja a sua grande obra, a obra mais conhecida dele, que é As Cidades Invisíveis. E pela quantidade de marcações, vocês podem imaginar o quanto eu amei esse livro. E em seguida eu li o Se Numa Noite de Inverno, um Viajante, nessa edição de Portugal, tá caindo aos pedaços. Eu comprei no sebo, gente, e assim, eu tenho que comprar outra edição, uma edição mais nova. Mas, enfim, fiquei apaixonada também por essa proposta da imaginação. Então, a gente pode ver o Ítalo Calvino, que é um escritor italiano, né? Ele nasce em Cuba, porém, toda a sua obra vai ser escrita em italiano, porque, enfim, os pais dele foram para a Itália, ele cresceu na Itália, a formação cultural dele é italiana, pelo menos até onde eu sei, não li nenhuma biografia do autor,
tenho aqui um livro de entrevistas com ele que eu ainda não consegui sentar para ler, mas eu acho que algo que era muito forte no Ítalo Calvino, essa exploração da linguagem e da imaginação através da linguagem. Quanto eu posso estimular a imaginação de alguém a partir da linguagem, né? De pegar a linguagem e fazer coisas com ela, sabe? Não seguir sempre aquele mesmo lugar conservador, sabe? De você contar uma história linearmente. E ele vai fazer isso em todos os livros que eu li dele. Ele tem uma tendência a usar bastante a personificação. Então, ele vai trazer características humanas para lugares, para objetos, né? Então, por exemplo, no Cidades Invisíveis, ele vai atribuir características humanas às cidades. Afinal de contas, a cidade é feita do quê? De gente. Então ela capta personalidade. E isso ele também vai fazer em Destinos, o Castelo dos Destinos Cruzados, gente. Ele vai trazer para esse lugar uma característica humana. E para essas cartas, afinal de contas, você não consegue conhecer as pessoas na história. As pessoas não conseguem falar. Elas até fazem mímicas e tudo mais, mas a única forma de você conhecer alguém é pelas cartas que ela coloca na mesa. É pelas as personagens que estão sendo apresentadas na mesa. Então, poxa, se eu vejo um cara com uma espada na mão e ele está usando uma armadura, eu já posso imaginar que ele foi um soldado, que ele era do exército, que ele era um guerreiro, né? Então é assim que as pessoas contam as suas histórias em O Castelo dos Destinos Cruzados. A obra é dividida em duas partes, porque o primeiro é o Castelo dos Destinos Cruzados e a segunda é a Taverna dos Destinos Cruzados. Então, nessa primeira narrativa, você vai ter pessoas chegando num castelo. Essas cartas, elas têm um quê de status, elas têm um quê de hierarquia. Por isso o castelo, né? O ambiente que você encontra na primeira parte do livro, o castelo, é completamente diferente do ambiente que você vai encontrar na taverna. Na taverna tem uma coisa um pouco mais popular. Acho fundamental que você leia as histórias olhando para as cartas que aparecem ao lado, porque você consegue entender algumas das expressões e das linguagens que estão sendo construídas e da linguagem que está sendo construída aqui. Algumas histórias, na minha opinião, são mais interessantes que outras, mas todas são igualmente irônicas. Igualmente irônicas. Você tem um personagem que você sabe que vai se ferrar por causa da maneira como ele vê a vida. Né? Então tem uma ironia, tem uma acidez na grande maioria das histórias aqui. Como leitora de tarô, como alguém que joga tarô, como alguém que gosta de tarô, que estuda tarô, é fascinante ler esse livro, porque você vai vendo onde o Ítalo acertava os significados e onde ele não chegou nem perto, mas na grande maioria das vezes ele acertou. Né? E eu acho interessante a forma como ele apresenta a Rainha de Espadas, por exemplo, e a Rainha de Copas. Ele vai dizer que a Rainha de Espadas é uma mulher malvada e a Rainha de Copas é uma mulher boazinha. Né? É uma imagem, quando você olha para essas cartas, principalmente no Marsella, a Rainha de Espadas ela tem uma feição fechada, e já na a Rainha de Copas no Marsella, ela tem uma imagem mais suave, né? Então é interessante porque tudo ali é comunicação, expressão, o símbolo que está nas mãos de um desenho, de um personagem de um desenho. Ah, então, se o eremita ele explora bastante esse personagem, o eremita que é o velho sábio, o Merlin, né? São Jerônimo, ele vai associar o eremita a São Jerônimo. Todas essas figuras, Moisés quando precisa se retirar e vai para o monte, né? A gente todo esse momento de retiro para uma busca por conhecimento representa o eremita. Então assim é muito interessante, gente, para quem gosta de explorar a linguagem, para quem se interessa por simbologia e óbvio para quem gosta de tarô. Você que gosta de tarô e que lê tarô, você vai rir, você vai se divertir com essa leitura aqui. Agora, se você tem preconceito com tarô, gente, você também pode ler. Você não está lendo aqui nada de errado, né? Ele nem está explorando essas cartas
pela visão de previsão, né, adivinhação. Ele está explorando essas cartas pela simbologia e pela comunicação que os símbolos são na história humana. Nós nem sempre tivemos uma linguagem sofisticada para nos comunicar. E eram as imagens que comunicavam. Né? Conforme você vai lendo e essas pessoas vão tentando contar as histórias delas, elas vão se trumbicando. O que ele está falando? É isso que significa? É divertidíssimo. E como eu falei no início do vídeo, nos coloca, nós, leitores, dentro da leitura, dentro da história, porque você também começa, será que é isso que significa? Então você também é uma leitura quase interativa. O que também acontece em Se Numa Noite de Inverno um Viajante. Também tem essa proposta interativa, né? De trocar comunicação de verdade, haver uma conexão entre o leitor e o narrador e a história que está sendo narrada. Inclusive, você tem um narrador aqui, que é quem entra nesse castelo ou entra nessa taverna e vai lendo as histórias dos outros, mas você não sabe a história dele. Você não conhece a história dele ainda. Então, tem um mistério a ser solucionado. Quem é esse narrador? Para onde ele está indo? De onde ele veio? Qual a história dele? Porque agora chega num momento na história que você já está sabendo quem foi o rei de copas, o cavaleiro de copas que sacaneou a moça lá no início do livro, né? A moça que era a temperança. Quem não entende tarô ou não entende de baralho, de cartas de baralho, talvez não entenda muito bem o que eu quero dizer. Mas você vai conhecendo todo mundo. Ah, aquela ali foi a estrela com a Ana, aquela história ali do cara que vendeu a alma para o diabo, a minha história preferida, que é o conto aqui que mais se parece com a história de Fausto. Ele vende a alma para o diabo porque ele queria conseguir dinheiro, todo o dinheiro do mundo, e aí ele acaba vendendo para um mago, que é a carta do mago, e o mago se transforma no diabo, o diabo do tarô, e aí ele descobre que ele vendeu a alma, mas não a alma dele. Eu não sei se eu conto, gente, porque é um spoiler, né? Eu acho que se eu contar, eu vou tirar esse momento da virada, que é muito gostoso nas histórias do Ítalo Calvino, que você, meu Deus, não era o que eu esperava. Me surpreendeu. Então, você tem ali, né, esse mago que vira o diabo. Você vai conhecendo essas personagens a partir das cartas do tarô. Mas você não sabe quem é o nosso narrador. Quem ele é? E ele já se apresenta como um rei de paus no final da história. Então, no final, você vai conseguir ter a sua curiosidade sobre a história dele satisfeita. Né? Quem era ele? Será que ele é o Ítalo Calvino? É o escritor? O narrador é o escritor de verdade? Então, assim, gente, é muito gostoso. É um livro muito gostoso se você gosta de contos de fadas, se você é uma pessoa com uma abertura para não linearidade, né? Para livros que desafiam um pouco a sua concepção do que é do que é uma história com começo, meio e fim. Né? E o que eu mais admiro no Italo Calvino é o uso, o explorar da linguagem que desperta, né? Que vai mexendo com a nossa imaginação. Tem uma pontuação filosófica, emocional aqui, que é a conexão entre as pessoas. Essa ideia de que os nossos destinos estão cruzados. Se a vida de todos nós pode ser contada pelas 78 cartas do tarô, isso quer dizer que nós somos iguais em um sentido profundamente humano. Nós passamos pelas mesmas coisas, talvez em contextos diferentes, em momentos diferentes, mas os nossos destinos estão sempre, de alguma forma, fazendo parte uns dos outros. E hoje você é a rainha de espadas, mas amanhã você é o pajem de espadas e ela é a rainha de espadas. Então existe, na minha visão, isso aqui não sei se é o que o autor queria dizer, gente, a minha interpretação, uma mensagem aqui que eu, Marina, tirei, de amorosidade ao ouvir a história do outro, sem julgá-la.
Porque um hoje era o cara que estava enforcado. Mas lá na frente, esse cara que estava enforcado vai cruzar com um rapaz que também vai ser enforcado. Lembrando que o enforcado é uma carta do tarô. E que o cara está amarrado, pendurado, na verdade, em uma árvore. Então, um dia era um, mas no outro foi ele. Um dia era ele, mas depois sou eu. Enfim, nós somos todos parte desse labirinto e desse quebra-cabeças. Da mesma matéria somos feitos. Portanto, passaremos pelas mesmas coisas. E isso foi uma mensagem que eu tirei para mim e que me faz gostar ainda mais do tarô. Porque quando você tira tarô para alguém, quando você lê as cartas de uma pessoa, você se vê na situação que a pessoa está passando. Você às vezes já passou por aquilo e as cartas elas produzem para você uma resposta parecida com a que você também já recebeu. Você, ao jogar tarô ou ler tarô, você treina a tua tolerância com as atitudes, os erros dos outros, porque você também já errou. Então, assim, gente, é uma leitura que tem vários níveis aqui. Tem prazer, é uma leitura extremamente prazerosa, porque ela te joga nessa atmosfera muito gostosa. É uma leitura que exercita a tua capacidade de comunicação, faz você pensar ali em como, no que está disponível para a gente contar a nossa vida, nossas histórias, o que está disponível para a gente se conectar com os outros, além dessa arma, desse instrumento que eu estou usando aqui, que é a linguagem verbal. Né? Então, ela abre o teu inconsciente, aí a gente vai entrar na parte psicanalítica da conversa, porque muitos anos depois do baralho de Marselha, surgiu quem? Eu até tinha separado aqui. Surgiu o Rider-Waite, que é aquele baralho de cartas que vocês conhecem, já viram em filme, né? Essa é a carta da morte, hein, meu Deus. Carta da morte não significa morte, né? Mas enfim. Então, esse baralho aqui acabou trazendo todos aqueles números, cinco espadas. Cinco espadas se tornam um desenho aqui, né? Aqui a gente tem outras interpretações dos arcanos maiores, por exemplo, da estrela. Portanto, essa comunicação com o passar do tempo deixa de ser apenas uma comunicação direta, mas também consciente, o que eu quero entender, o que eu quero falar, para também se tornar uma comunicação do inconsciente. Eu agora posso entender uma outra parte minha, além de entender outra pessoa, através das cartas do tarô. Amei o livro, super indico. Vou deixar aqui o link para compra dele na Amazon. Eu sou associada. Então, quando você compra pela Amazon, você está me ajudando, ok? Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.